Shalom, shalom, paz do Senhor. O Senhor seja louvado nessa noite. Para os irmãos que nos acompanham quando ainda é noite, o Senhor seja louvado nesta tarde. Para os que nos acompanham quando é tarde, no nome do Senhor. Dizer que Jesus seja louvado nessa hora, no nome poderoso de Jesus. Como eu já trago aí um tema desse nosso encontro aqui, reflexão e aprendizagem. Você que já está ativo é o meu convidado especial para esse momento de encontro. No nome de Jesus. O Senhor seja glorificado nessa hora. Alguns ainda vão acompanhar a live depois e alguns já estão aí ativos conosco. Deus abençoe no nome de Jesus. Para falar de reflexão e aprendizagem, se irmos no processo cognitivo da psicologia do crescimento do ser humano, a gente vai entender que a passagem do tempo que determina o crescimento da vida do indivíduo, um ser humano, ela é importante para nos ajudar. Ela nos ajuda sem falar. O tempo ensina-nos e nos ajuda sem falar. O tempo não tem boca, mas o tempo tem cérebro. Poucos conhecem o cérebro do tempo. Poucos conseguem estudar o cérebro do tempo. Porque com o tempo a gente é ferido, a gente é machucado, a gente é desprezado, a gente é humilhado. E só conseguimos ver esta face do tempo. Mas a outra face, outro rosto do tempo a gente não consegue notar. Eu quero compartilhar consigo nessa hora algo muito forte, marcante da parte de Deus. Algo que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor me ensinou. E eu aprendi de Deus, ainda hoje, pouco tempo, com uma dor no meu peito, uma dor no meu coração. Quero louvar a Deus pelos irmãos que estão aí. O Senhor os abençoe. O amado Tique, o amado Jussier. Deus abençoe em nome de Jesus. Para trazer reflexão e aprendizagem, porque eu hoje aprendi algo muito doloroso. Aprendi algo triste. E eu quero compartilhar com você. Talvez vai lhe entristecer também, porque isso pode fazer parte da sua vida. Eu acredito que faz parte de muita gente. A vida é um mistério, a gente cresce. E hoje eu aprendi o verdadeiro significado do que é crescer. Às vezes pensamos que crescer é ter casa, ter um carro, um trabalho, uma esposa, um filho, ou um marido, um filho. Ter a nossa própria independência. E nós às vezes pensamos que isto é crescer. Eu iria lhe dizer como homem de Deus nessa noite e nessa tarde, que verdadeiramente isto faz parte do crescimento, mas não é o verdadeiro crescimento. O verdadeiro crescimento consiste em você
saber fazer o que Deus lhe mandou para fazer. Há anos atrás, muito tempo atrás, o Senhor me deu um amigo como um irmão para a minha vida. Eu conheci ele, a gente orava junto, caminhávamos juntos, íamos a um pequeno deserto, um pequeno campo de futebol, a gente ia lá orar. Eu orava com ele em casa dele, o Senhor me introduziu na vida dele. O amigo que tornou-se um irmão, ele por um tempo perdeu a sua mãe, e a mãe me acolheu tanto como filho, um amor para com essa pessoa, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, me amavam. Os meninos hoje cresceram. É uma bênção de Deus. Mas hoje, quando eu conversava com ele, eu descobri que eu falhei em crescer na vida dele. Há um ditado vulgar que o mundo diz que nem todo mundo a gente vai com ele, nem todo mundo a gente vai puxar ou suportar por muito tempo. Mas eu vim lhe dizer nessa tarde, pela aprendizagem e reflexão, que há pessoas que Deus colocou na sua vida e se tu não se responsabilizar, tu não está crescendo. Crescer é segurar na mão das pessoas que Deus lhe deu para você segurá-las e não largá-las. Não importa a circunstância, não importa o que eles façam, não importa o tempo passando, não importa o que você precisa fazer ou você precisa adquirir. São pessoas que Deus colocou na sua vida e Deus quer que você continue e caminhe com essas pessoas. Não tem a ver consigo, tem a ver com o plano de Deus, o plano divino, tem a ver com a vontade original de Deus para a sua vida. Aí você pode orar, pregar, profetizar, Deus te usar. No dia que o Senhor te levar a essa reflexão, você vai entender que há pessoas que estão ficando para trás e elas não deviam ter ficado para trás porque você devia ter ajudado elas a irem para frente. Não estou dizendo de sustento físico, não estou dizendo de bens materiais, não estou dizendo de dinheiro. Estou dizendo de tempo, atenção, companheirismo, parar para ouvir. Hoje o mundo está em escassez de pessoas que a gente possa confiar, contar nossos erros, nossas falhas, contar como a gente se sente por dentro, as nossas feridas, o quebrantamento. E eu era uma pessoa assim para esse amigo. Mas hoje, quando conversava com ele, descobri da parte de Deus que eu deixei ele para trás. Que eu larguei a mão dele e não corri com ele, mas eu devia ter corrido. Eu quero louvar a Deus porque essa reflexão veio antes que a pessoa perdesse a vida ou antes que eu perdesse a vida. A vida é um sopro. A gente não sabe quando vamos sair dessa terra. Às vezes a distância nos faz entender com algumas pessoas eram importantes e são importantes no nosso meio, perto conosco, para com elas. Aí se passaram anos de distância, eu e esse amigo, a gente nos víamos, conversávamos, ríamos, mas já não éramos a mesma pessoa, um para com o outro. E nessa noite, eu sinto que eu mais falhei com ele do que ele comigo. Eu tenho dito assim, na vida existe dois tipos de pessoas. E você é uma dessas pessoas. Há pessoas que nunca vão te ajudar
porque você deve ajudar elas. E a segunda pessoa é você, que deve ajudar. Se você não entender isso, você vai ficar frustrado na vida. Há pessoas que nunca vão te ajudar, elas não têm condições para te ajudar. Algumas não têm condições financeiras, algumas não têm condições espiritual, outras não têm condições de conhecimento para te ajudar. Aí Deus coloca elas na tua vida para você ajudar essas pessoas. Mas há pessoas que Deus coloca na sua vida para te ajudar. Você vai tentar ajudar essas pessoas, você não vai conseguir. Não vai consegui-las. Elas possuem mais do que você. Elas têm mais do que você. Elas podem mais do que você. E Deus colocou essas pessoas para te ajudar. O que você precisa fazer por elas é honrar, retribuir, valorizar, respeitar, tentar estar por perto, por mais que a tua presença não é muito significativa. Eu estou dizendo a verdade, há pessoas que não são muito significativas, que estando elas consigo ou não estando, não altera muito, mas você precisa continuar com essas pessoas porque você deve ser grato por aquilo que eles fizeram na sua vida. Aí há pessoas que Deus manda para você ajudar. Algumas você vai dar de comer, vai dar de vestir, vai dar dinheiro, vai dar amor, vai dar conselho. As pessoas vão falhar, você vai lá para baixo, vai levantar elas. Deus mandou essas pessoas para você ajudar. Não tem a ver com sua condição, não tem a ver com sua vida financeira. Talvez você pode ser a pessoa que precisa mais de finança do que a pessoa. Talvez você está numa situação financeira mais baixa, mas Deus lhe deu uma capacidade, uma sabedoria mais elevada do que essa pessoa, e você consegue melhor gerir finanças do que essa pessoa. São pessoas que Deus coloca na sua vida para você ajudar essas pessoas. A Bíblia diz que se fazemos o bem para aqueles que podem fazer por nós, isso não é fazer o bem. Os fariseus, os hipócritas também fazem o mesmo. Mas fazer o bem para aqueles que não podem retribuir, aí sim é uma obra do amor, do cristianismo genuíno. A gente faz o bem para algumas pessoas que a gente sabe que elas não podem retornar. Não que a gente esteja a desprezá-las, mas elas não estão em condições de retornar o que a gente faz por elas. E essas obras o Senhor honra, valoriza. Não esperamos recompensa, não esperamos bênção, mas esperamos ser útil na terra, enquanto ainda temos o fôlego de vida para fazer alguma coisa. Queridos, quando eu conversava com esse amigo, eu vos confesso, eu chorei. Eu dizia a ele em conversa, eu estou chorando, meu coração está apertado, porque eu descobri que eu não cresci para você. Eu me tornei apóstolo, me tornei homem de Deus. Deus tem me usado para curar, para profetizar, para ministrar a palavra, para abençoar pessoas. Mas eu deixei você escapar da minha mão. Eu não vigiei. Eu não segurei a sua mão. Talvez teríamos crescido muito mais juntos do que podia, do que a pessoa é hoje. E aí dá aquele sentimento de que alguns erros que algumas pessoas podem estar a fazer deviam ter feito menor se você estivesse por perto delas. Não, você não vem me dizer que não, escolha. Não, é sempre escolha. Jesus sabe que nós temos escolhas maliciosas, mas Ele nunca nos deixou. Jesus sabe que nós temos vontades humanas maliciosas, mas Ele nunca nos deixou. Jesus sempre está lá. Minha pergunta é, por que Jesus não nos abandona? Por que Ele não nos deixa? Por que Ele não simplesmente espera a gente ir ao encontro dEle? Porque Ele ama. Porque Jesus é o amor. Jesus é o amor puro, Jesus é o amor genuíno. Jesus é o verdadeiro amor que existe. Por causa deste amor, Jesus não abandona de Bernabé, por mais que Bernabé erre. Por causa desse amor, o Espírito Santo de Deus ainda vem, aperta o coração, ainda vem, chama a atenção, ainda levanta homens de Deus, alguns para profetizar. É o amor de Jesus. E nós, tem pessoas que Deus colocou ao nosso redor para a gente retribuir o amor de Jesus, mas a gente às vezes prefere largar a pessoa, a gente prefere abrir mão, porque
Porque a pessoa errou, porque a pessoa falhou, porque a pessoa não valorizou, porque a pessoa não honrou. Só que se a vida continuar assim, lá no final da estrada estaremos sozinhos. A gente vai descartar tanta gente. Eu venho lhe pedir nessa tarde a refletir, nessa noite a refletir. Quantas pessoas você está deixando para trás por um sentimento de dor? Quantas pessoas você está deixando para trás porque você acha que você está crescendo, você acha que você está se tornando mais espiritual, está se tornando próspero, está se tornando crescido, está se tornando um homem avivado. Nessa reflexão, eu quero dizer que o verdadeiro crescimento é ter a capacidade de segurar a mão de alguém, caminhar com ela e a pessoa ser o que Deus projetou a pessoa ser, mas Deus quer usar a sua vida. Moisés devia ter abandonado o povo de Israel. Moisés devia ter abandonado. E ele disse, o Senhor, eu não gerei esse povo não é meu, eu estou cansado. Mas Moisés cresceu, Moisés amadureceu. E Moisés, quando Deus queria acabar com o povo, Moisés foi intervir e disse, Deus, não acaba com este povo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, temos a figueira, o homem ia lá há 3 anos e não achava nada. E o agricultor disse, deixa só esse ano, dê-me mais uma chance, eu vou adubar, eu vou preparar a terra, e se não der fruto, o Senhor pode tirá-la. Onde está esse amor hoje? Onde está o amor que cobre os erros, as falhas, as transgressões? Onde está? As pessoas estão esquecendo isso. As pessoas estão esquecendo que a graça de Deus se manifesta da forma diferente, às vezes é lento na vida de alguém, não será igual com você. Eu vim trazer uma mensagem de reflexão nessa hora. Talvez a pessoa que precisa da sua atenção, que você não solte a mão dela, mora consigo dentro da sua casa. Talvez é seu pai. Veja quanto tempo, como a relação de você e seu pai foi quebrada. Veja a relação de você e sua mãe, você e seus irmãos. Aí veja a relação de você com pessoas que estão perto de si agora. Você deve ser uma pessoa distante, mas por perto. Você deve ser uma pessoa que já não presta atenção nas coisas mínimas que as pessoas precisam para ser feliz. A gente vai lamentar quando a gente perder essas pessoas. Aí a gente vai querer chorar quando a pessoa já não pode estar conosco. Não. Eu lhe peço nessa hora, quebra seu ego. Não são as pessoas que precisam mudar, mas sou eu e você que precisamos mudar. Nós precisamos nos refazer de novo. Existe uma versão boa de mim, existe uma versão boa de você. Não deixa que os cargos, o título, a posição, te lancem longe de Deus, longe de um compromisso real com Deus. Não deixa que a posição te lance longe das pessoas que Deus colocou em tuas mãos e Deus confiou você para carregá-las. Elas não são tão espirituais. Algumas não querem uma profecia, não querem, alguns só querem um aperto de mão, um abraço. Eles querem ouvir, eu estou aqui, conta os seus problemas. Eles querem ouvir, eu estou aqui, você pode confiar em mim, eu serei fiel a você. Aí eles vão contando a sua fraqueza, vão contando os seus medos, eles vão contando o que eles não podem, e aí você pode ajudá-las. Nem tudo se resolve num púlpito, nem tudo se resolve no altar, nem tudo se resolve numa reunião de igreja. Há coisas que se resolvem na amizade.
Há coisas que se resolvem sentado num banco de rua, num banco de praça. Há coisas que se resolvem andando na rua de mão dada para ouvir a pessoa. Aí se fosse assim, Jesus ia dizer para Nicodemos, eu tenho um encontro, tenho um culto amanhã, vem lá no culto. A gente vai falar no culto. Não, Jesus aceitou Nicodemos no secreto. Era só Jesus e Nicodemos. Nicodemos não era espiritual. Jesus queria nos ensinar alguma coisa. Jesus tinha amigo, amigo de Jesus era Lázaro. E Deus Pai aceitou que o poder do Filho fosse manifestado no amigo que ele tinha, que era Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro. A Bíblia não diz que Lázaro era o discípulo de Jesus. Não faz parte dos apóstolos. Lázaro era amigo de Jesus. Não estou dizendo que são todos, mas tem amigos que Deus colocou na sua vida para você cuidar deles. Eles não têm o chamado que você tem. Eles não são iguais a você. Deus não chamou eles como Deus chamou a você. Mas eles precisam de você. Deus confiou você para eles. Eu estou lhe convidando. Estou lhe convidando a refletir. Reflita um pouco, meu irmão. Reflita um pouco, minha irmã. Reflita, homem, mulher de Deus. Talvez você está conhecendo a Deus agora, está entrando no cristianismo agora. Você está ferindo muita gente, está pisando muita gente. Parece que você nunca vai precisar delas. Deus é bom, a igreja é boa. O cristianismo é bom, o pastor é bom, mas há pessoas que você não precisa largá-las na vida. Há pessoas que Deus colocou na sua vida. E Deus está te tornando cristão para ajudar essas pessoas. Porque com o teu coração você não ia ajudá-las. Aí Deus viu que a tua missão é ajudar essas pessoas. Aí Deus colocou a graça de você conhecer o Evangelho para você ajudar essas pessoas. Mas a gente esquece isso, a gente corre, a gente rodopeia, a gente esquece que há pessoas que Deus colocou. Oh, Jesus, aleluia. Você quer sentir o Espírito Santo falar consigo? Quer sentir a presença de Deus? Reflita comigo. Você vai ver as pessoas que Deus colocou na sua vida. Se você ajudá-las, se você se interessá-las por elas, você doar seu tempo por elas, você voltará a ficar cheio do Espírito Santo de novo. Voltará a ficar cheio de Deus outra vez. O Senhor voltará a falar contigo outra vez. Você ouvirá a voz do Espírito Santo, não na reunião do culto, mas voltando a cuidar de algumas pessoas que Deus lhe deu para cuidar. Talvez é seu irmão, talvez é sua irmã, ou sua mãe, ou seu pai, alguém tão chato, alguém que você desde pequeno viu que era chatice, era chato, mas hoje Deus te chamou, te colocou o Espírito dele, Deus está trabalhando em ti para você voltar e cuidar dessas pessoas. Moisés tinha vontade de libertar o povo, Moisés lutava pelos judeus, mas Moisés não estava preparado, Moisés tinha um coração vingativo, Moisés era chato, Moisés não era manso. O Senhor levou Moisés para prepará-lo, depois disse, agora volta para fazer o que você queria fazer. Oh, Brakashandaramahas. Eu estou dizendo que você precisa voltar agora. Você agora já ora. Agora você está batizado por Deus. Agora você fala em línguas. Agora você ora em mistério. Agora você é mais forte. Então Deus está dizendo para si: reflita as pessoas que você deixou para trás. Reflita as pessoas que precisam de ti. Reflitam pessoas que só ouvem quando você fala. Elas só ouvem você. Há pessoas que só ouvem você. E se você não voltar para elas, se você não voltar a ajudá-las, elas nem seu vão ter. Nem seu vai ter.
Você vai dizer, pastor, apóstolo, não é verdade? Eu vou lhe dizer verdade. Como virão se não há quem para eles pregue? A palavra para que eles preguem, nem todo mundo ouve todo mundo. Eu sou apóstolo, mas nem todo mundo é meu crente. Nem todo mundo ouve a minha pregação, nem todo mundo ouve a minha palavra. Há pessoas que não vão comigo, há pessoas que não vão com minha cara, há pessoas que não gostam do meu estilo. Eu louvo a Deus por isso, porque há outro pastor que eles gostam, outro pastor que eles gostam do estilo deles, outro pastor que eles gostam da mensagem deles. Então esses crentes são para esses pastores, essas ovelhas são para esses pastores. Eu não preciso me chatear, eu não preciso ficar aborrecido. Não, para cada homem de Deus há um certo grupo de pessoas para lhe ouvir, há um rebanho para ouvir. Só que o que eu estou dizendo nessa hora é que você é a pessoa, que esta pessoa que você deixou pode ouvir. Ela só ouve você. Ela só entende quando é você. Ela só se abre quando é você. Ela só diz que está machucada quando é você. Ela só diz que está ferida quando é você. Então é você a pessoa que Deus colocou para ajudar essa pessoa. É você a pessoa que Deus colocou para ouvir essa pessoa. Você precisa voltar. Você precisa regressar. Reflita isso comigo. Você pode trazer a pessoa para mim, apóstolo, fala com ela não vai me ouvir. Você pode trazer para a igreja, ela não vai ouvir a palavra, ela quer ouvir você. Essa pessoa só ouve quando é você, porque a pessoa confia em ti. Não porque você é bom, não que você não falha, não que você não era, mas Deus colocou uma graça de conectar você a essa pessoa. E é lá que você vai sentir o Espírito Santo. Oh, meu Deus. Aramahas. Eu vejo o profeta indo para a casa do oleiro, porque lá Deus ia falar com ele. Foi na casa do oleiro, Deus ia dizer para ir para a casa de oração. Deus ia dizer ele para ir para a casa de oração. Deus ia dizer para ir para o jejum. Deus ia dizer para ir para o monte, ir para o deserto. Não, Deus disse, deixe a casa do oleiro, lá eu falarei consigo. Tem lugares que quando a gente vai, Deus fala com a gente. Tem lugares que a gente vai e porque Deus quer falar conosco. Deus quer falar contigo, com aquela irmã que era tanto. Deus quer falar contigo com aquele vizinho que ninguém lhe ouve. E não é aquele vizinho que ninguém quer saber dele. É lá onde Deus está dizendo, vai lá, desce para lá, eu falarei consigo. E nós não queremos descer. Não queremos descer porque a gente acha que a gente está a crescer. Não queremos crescer porque a gente olha para nós e sentimos que Deus está conosco, sim. Não queremos descer porque a gente vê que o Espírito de Deus está operando em nós, é verdade. Mas aí fica uma questão: e a missão de Deus? Seremos todos apóstolos? Não. Seremos todos profetas? Não. Seremos todos evangelistas? Não. Seremos todos pastores? Não, não. Seremos todos levitas? Menos. Há pessoas que nem sabem cantar. E eu que te falo, sou uma pessoa que nem tem uma voz boa para cantar. Vamos todos ser homens poderosos de oração? Não. Neemias era copeiro. Neemias não é profeta, Neemias é copeiro. É o copeiro que está triste perante o rei, que recebe o alvará para edificar Jerusalém. Ele disse, como eu vou me alegrar se Jerusalém está destruída? Jerusalém é o lugar onde você saiu. Jerusalém é o lugar onde você cresceu. Jerusalém é o lugar onde viram você crescer. Talvez é sua sobrinha, talvez é sua irmã, talvez é sua tia, talvez é seu tio, talvez é sua mãe, que precisa mais de tua atenção agora. Você é o Neemias para esse lugar. Você é o Neemias para algumas pessoas. Você é Neemias para um certo grupo de pessoas. Não deixa que o Sambalate, o Tobia, te amedronte. E às vezes o Sambalate e o Tobia é a nossa espiritualidade. A gente pensa que é muito espiritual, que não dá para fazer certas coisas. A gente pensa que é muito espiritual, muito cheio de Deus, muito ungido de Deus, que não dá para descer. Jesus
totalmente ungido, filho de Deus, ele desceu para baixo. Ele veio para a terra, ele foi ter com pecadores, ele foi assentar-se com pecadores, ele foi comer com prostitutas. O santo, ungido, a verdadeira unção. Não há nenhum homem na face da terra que tenha unção comparada a Jesus. Não há nenhum pastor, não há nenhum bispo, não há nenhum arcebispo, não há nenhum homem de Deus que é tão santo do que aquele que é o verdadeiro santo, Jesus. Mas ele desceu para comer com pecadores, ele deixou a prostituta lhe ungir. E nós estamos vedados pela unção. Estamos vedados pela mínima santidade que a gente tem. Eu vim lhe dizer nessa hora, não é o dom, é o coração visitado por Deus. Eu vim lhe dizer nessa hora, não é cargos de igreja, é o coração visitado por Deus. Eu vim lhe dizer nessa hora, não é o seu status na sociedade, não é onde você trabalha, não é quando você recebe, não é o que você faz, mas é deixar Jesus, é deixar Deus te usar. Reflita comigo. Reflita quantas pessoas você soltou a mão quando não era para soltar. Reflita comigo. Reflita comigo quantas pessoas você abandonou e não era para abandonar. Reflita. Hoje é domingo. É domingo aqui onde eu estou. É domingo em outro lugar. Por ser domingo em todo canto, em alguns lugares vai ser domingo. Mas o que eu quero pedir, assim, o que eu quero lhe implorar, o negócio não é ir ao templo. O negócio não é estar dentro da igreja. O negócio não é louvar. O negócio não é estar na banda do louvor. Não. O negócio é Jesus entrar dentro do coração. O negócio não é missões. O negócio não é ofertar uma roupa, uma cesta básica. Não. O negócio é segurar a mão daqueles que o Senhor disse para não largar. O negócio é segurar a mão daqueles que o Senhor permitiu segurarmos. O negócio é nunca deixar de dar aquele abraço que salva alguém e cura. O negócio é estar por perto só para alguém te ouvir. Há pessoas que só querem te ouvir. Há pessoas que querem que só você ouça elas. Não vamos esperar perder. Eu só louvo a Deus porque o meu amigo ainda está em vida. Eu disse para ele, eu faria consigo. Eu disse para ele, eu achei que eu estava crescendo, mas para ti eu não cresci. Porque se fosse para crescer, eu devia ter pegado em sua mão, vocês teriam corrido comigo. As circunstâncias, a vida, as normas, as tradições, as regras, vão sempre nos fazer tentar soltar a mão de alguém que Deus disse para não soltar. Eu não estou falando de relacionamento de homem e mulher, estou falando de relacionamento de você como pessoa para pessoas. Veja, olhe para sua trás. Olhe quantas pessoas você fazia feliz. Olhe quantas pessoas eram felizes porque tinha você na vida. Olha quantas pessoas se tornaram mansas porque você estava lá para ajudá-las. Olhe para a alegria que você já não está a espalhar. Olhe para os rostos que você fazia sorrir, mas agora já não faz. Olhe para pessoas que pararam de sorrir. Você diz, não, Deus vai mandar outra pessoa. Deus não vai mandar. Deus mandou você. Ser homem de Deus não é títulos. Ser homem de Deus é ter o Espírito de Deus para fazer o bem. Diz a Bíblia, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus.
é ser pacificador. É lutar para trazer paz, para trazer alegria. Alguém quer chorar, mas quer chorar no teu ombro. Alguém quer confessar, não quer confessar na igreja, quer confessar para si. Eu não estou dizendo que você é Deus, não estou dizendo que Deus usa você, Deus quer usar você. Eu não estou dizendo que você é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, por si, não vai, ele quer usar você. Aí você reflete comigo. Aí você entra em reflexão agora. Aí você tem a chance de se arrepender. Não, eu não estou dizendo se arrepender do pecado famoso que a gente conhece. Não. Eu não estou dizendo se arrepender da mentira, assim como muita gente pensa. Eu não estou dizendo se arrepender, talvez, da fornicação, do adultério, não. Estou dizendo se arrepender do bem que você parou de fazer. Estou dizendo se arrepender das pessoas que você devia ajudar. Estou dizendo se arrepender das pessoas que você largou a mão. Você tem forças, você pode. Não desista. É para isso que Deus te trouxe nessa terra. É para isso que Deus te trouxe nesse mundo. E saiba que somos forasteiros. Somos passageiros. Estamos de passagem. Brevemente, eu vou embora ou você vai. Aí fica tudo aquilo alarmado. Fica todo mundo chorando, lamentando. Mas em vida a gente largou a mão dessas pessoas. Que o Senhor Deus venha te ajudar. Hoje eu me sinto triste por ter deixado meu amigo, por não ter lhe ajudado o suficiente. E eu disse a ele, quando eu voltar, regressar a Moçambique, eu estou buscando uma nova chance de te ajudar, meu amigo, ser meu irmão. Eu quero lhe pedir, não se sinta muito ocupado. Sacrifica um pouco mais. Dê espaço para fazer o bem que não é feito dentro do templo. O bem que não é feito no púlpito. O bem que não é feito no altar. E quero lhe pedir, pare de ignorar as pessoas. Não ignora quem te procura. Você pode ignorar uma chamada e ser a última chamada da sua vida que a pessoa estiver a fazer. Você pode ignorar uma mensagem e não responder, era a última mensagem. Talvez você salvaria a vida daquela pessoa. Você não é tão culpado como você pensa. Você tem tempo, você pode fazer o bem. Para de correrias. Para de dormir um pouco mais. Sacrifica às vezes o teu sono por alguém. Sacrifica o seu cansaço do trabalho. Você quer descansar e sacrifica por alguém. Pode ser que a última vez que você vê essa pessoa. Ou pode ser a última vez que essa pessoa vê você. Seja mais amigável. Fale um pouco mais. Se abra um pouco mais. Essa é a mensagem de Deus para eu e você nessa tarde. Vamos refletir. Se a gente refletir isto tudo com calma, bondade,
aí virá aprendizagem para o nosso coração. O Espírito de Deus vai falando consigo. O Espírito de Deus vai lhe dando uma missão. Hoje, nessa mensagem e nessa hora. Deus vos abençoe, meus queridos. Muito obrigado a todos. Irmão Michel, Bispo Anassi, Irmã Amélia. O Senhor vos abençoe. Pastor Jussier, Irmã Fátima, Irmão Xavier Timóteo, Profeta Elifaz. Deus vos abençoe. Irmão Francisco Ti, que Deus vos abençoe. Sejam vocês portadores dessa mensagem. Levam vocês essa mensagem para os outros que precisam. Mas vocês mesmos lutam para viver. Vocês são capazes. Vocês aguentam. Meu amado Antônio de Jesus Veloso, homem de Deus, ajuda-me. Vai ao meu privado, se quiser me ajuda, eu vou lhe ajudar. Não porque eu sou melhor, mas o sentimento de uma verdade que Deus colocou no meu coração para partilhar. Eu quero lhe dizer, o Espírito Santo tem muita obra para fazer, mas Ele não está fazendo mais, porque nós estamos ocupados. Estamos ocupados com holofotes, estamos ocupados através de agendas, estamos ocupados de uma correria para cantar aqui, para pregar ali. Estamos ocupados com o nosso trabalho, trabalhamos de manhã até à noite, voltamos cansados. Já não temos tempo para ninguém. O Espírito Santo, Ele quer trabalhar, Ele quer agir, mas Ele nos encontra ocupados. O Espírito Santo quer profetizar, mas os profetas estão ocupados. Deus quer abraçar alguém, mas Ele é Espírito, Ele precisa de usar alguém para fazer isso, mas nós estamos ocupados. Reflita comigo. Reflita comigo. Deus vos abençoe, meus irmãos. E ao meu amigo, mais uma vez, meu amigo, me perdoe. Eu lhe peço desculpa, meu amigo. Eu sei que você vai ouvindo a live, ou você está aí agora. Eu conversei há pouco tempo consigo, disse que estaria na live. Isso que eu queria vir partilhar com outros diante de Deus. Deus vai te levantar, meu amigo. A gente vai continuar junto. Não que você esteja em pecado, não que você esteja para baixo. Mas eu e você sabemos que Deus vai te levantar. A gente sabe como você ficou para trás por minha culpa. Mas eu louvo a Deus nessa hora, pela luz da sua palavra, para poder crescer. E eu vou terminando a mensagem dizendo assim para vocês. Crescer não é ir sozinho. Crescer não é ir longe sozinho. Crescer não é ir mais alto sozinho. Crescer é ir com pessoas que Deus lhe deu para ir. Crescer é continuar segurando a mão das pessoas que Deus lhe deu para segurar. Crescer é continuar a se doar para aqueles que Deus lhe deu para você se doar. Crescer é continuar a ajudar as pessoas que Deus lhe mandou para você ajudar. Não tem a ver com valores, status, vestimenta, alimentação, casa, carro, mulher, homem, filho. Não tem a ver com isso. Crescer tem a ver com cumprir o verdadeiro, real propósito porque estamos nessa terra. Deus vos abençoe. No nome poderoso de Jesus. Bênção de Deus. Shalom para vocês. Partilhe essa mensagem com muita gente que você puder. A pessoa não precisa ser cristão. Precisa ser só um ser humano para ouvir o que Deus está falando conosco nessa tarde.
Bênção de Deus para vocês.